Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Aleluia. Bom dia, irmã Ivani, tudo bem? Seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo todos que estão com o coração disposto pela manhã, para que nós possamos juntos fazer a leitura do Evangelho de hoje, o Evangelho de Lucas, capítulo 3, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. A todos que entraram, a todos que ainda vão chegar. Eu desejo que todos estejam com o coração disposto e disponível a se entregar ao Pai nessa manhã do dia de hoje. Amém? Em nome de Jesus, sempre. Deixa eu abrir aqui para nós, para a gente poder começar. Só um minutinho. Pronto. Tudo pronto. Vamos começar? Que texto lindo da Bíblia. Que ensinamento que hoje nós vamos ter em nome de Jesus. O livro de Lucas, capítulo 3, traz para nós ensinamentos para guardar no nosso coração, para que a gente possa usar no nosso dia. Bom dia, irmã Socorro, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Então vamos começar. Capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó, é a mensagem de João Batista. Fazia 15 anos que Tibério era imperador romano e nesse tempo Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galileia, o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites, e Lisânia era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. Então aqui, esse João que traz para nós é João Batista, tá bom? Então foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João Batista, para que ele pudesse trazer, né, as pessoas. Então foi nesse tempo aí de que já tinha 15 anos que Tibério era o imperador romano. Então aqui, como Lucas começa o capítulo 3? Lucas apresenta os líderes da época, nesse capítulo, que é quem? São o imperador, os governadores e os sumos sacerdotes. Essa apresentação que ele faz. Para situar o quê? O cenário público e religioso daquele tempo. Então, diz que a palavra de Deus veio a João Batista no deserto. Amém? Bom dia, irmã Dilma. Bom dia, irmã Mi, tudo bem? Então vamos continuar. Agora nós vamos ler o versículo 3. Bom, ainda tenho que eu falar do versículo 1 e 2. Deixa eu continuar aqui dizendo, ó. Então aqui quando Lucas fez essa apresentação de quem governava o reino naquele período, né? Quando João Batista foi tomado pelo Espírito no deserto para poder começar a levar a palavra, né, que Deus tinha para preparar o caminho para o Messias. Então Deus não fala primeiro aos grandes. Olha só o que Deus faz mais uma vez. Ele não vai buscar falar com os grandes do império e nem com os religiosos de posição importante. Não. Ele fala a um homem consagrado e separado no deserto para servi-lo, para levar a mensagem, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, porque Jesus estava chegando, Messias chegaria. Então, olha como que Deus é perfeito em tudo que Ele fez e tudo que Ele sempre fará na vida de todos nós. O deserto é lugar de silêncio, preparação e revelação, certo?
Então, o deserto é lugar de silêncio, preparação e revelação. Foi na época para João Batista, foi para Jesus durante os 40 dias de Jesus no deserto e é para nós até hoje. Então, o que representa o deserto na nossa vida? Todas as vezes que nós estivermos passando por um deserto, significa um momento que nós precisamos fazer silêncio, que nós precisamos entender que nós estamos sendo preparadas, porque uma grande revelação está por vir. Tá bom? Então, essa é a chave. Pegou a chave? Silêncio. Continue se preparando ou se prepare mais, porque a revelação vai chegar na sua vida. Amém? Então, quando nós estivermos no deserto, não é para ficar gritando aos ventos, entende? Se esperneando no deserto, não é para fazer isso. Se você está passando por uma dificuldade, aí esse é o momento de se silenciar, entender através da oração para que essa situação está acontecendo na sua vida. Para quê? Para que nós estamos passando por esse deserto agora? Você pode se perguntar junto do seu esposo ou junto da sua família. Por que nós estamos passando por esse período? Ah, nós estamos passando por esse período porque nós erramos aqui ou porque nós precisamos melhorar ali. Então, é um tempo de silêncio, de preparação e revelação, tá? É tempo de oração, é tempo de rendição, é tempo de aguardar em Deus a revelação dele diante de nós. Amém? Então Deus pode fazer, Deus, ele pode, quantas vezes ele quiser, chamar para que a gente viva fora do sistema do mundo e viva as coisas dele, totalmente. Como é quando a gente vai para um deserto ou quando a gente passa por uma tempestade. Nós precisamos nos lembrar que é tempo de silêncio, reflexão, é tempo de preparação para receber a revelação. Tá bom? Então, o que o deserto representa? Um lugar sem movimento, não é? O deserto representa um lugar sem movimento, representa onde não tem ninguém te vendo, não é? Então, isso significa, repetindo, que Deus pode, quantas vezes Ele quiser, chamar nós para fora do sistema do mundo, longe dos holofotes, para que Ele se revele a nós. Então, é no deserto da vida que ouvimos mais claramente a voz de Deus. É nos momentos do nosso deserto, que é onde nós precisamos nos silenciar e buscar com toda a força e com todo o nosso amor a Deus. Muitas vezes é no deserto que Ele vai falar com você. Então, estar disponível para Deus é mais importante do que ser visível no mundo aos outros. Por isso que pode acontecer muitas vezes de você estar num deserto e ali o Senhor falar com você. E vai ser lindo, porque nós estamos buscando por isso todos os dias, não é verdade? Agora, do versículo 3 até o 6, fala quando João prepara todos para o arrependimento, quando diz assim, ó. E Anás e Caifás eram os... Perdão, versículo 3. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando essa mensagem. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Então, olha, no tempo de Jesus, Jesus falou muito. Mas João Batista já falou antes. Arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Então, tá aqui, ó, tá escrito. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados e formos batizados, nós seremos salvos. Crer em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Versículo 4. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha dito, tinha escrito no seu livro. Quando diz assim, ó. Alguém está gritando no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram as estradas retas para ele.
todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas emburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. Ele não falou alguns, ou ele não falou os fariseus, não falou, ele falou todos. O todo significa todo aquele que está disposto e disponível a ouvir a voz de Deus, a se arrepender de verdade dos seus pecados, para poder receber a salvação e ser batizado. Tá bom? Assim como Jesus deu o exemplo do batismo para nós. Então, João veio, prega o batismo, prega o arrependimento, né? O batismo de arrependimento ali para o perdão dos nossos pecados, cumprindo uma profecia de Isaías, certo? Quando nós começamos a ler o Novo Evangelho, eu falei que sempre o Novo Evangelho traria uma ligação com o Antigo Testamento, tá bom? Para que para que nós pudéssemos entender toda a ligação divina que existe nos textos das Escrituras Sagradas. Então, João anunciava, prepara o caminho para o Senhor, tá bom? É o que nós lemos. Então, nós entendemos aqui que antes de Jesus aparecer, olha que chave aqui. Antes de Jesus aparecer, é necessário preparar o nosso coração. E como que nós preparamos o nosso coração? Através da oração. Através da nossa intimidade de conversa com o Pai em uma oração. Então, o arrependimento também é o primeiro passo, certo? O arrependimento é o primeiro passo. E aqui onde nós estamos lendo, e nós sabemos, João está preparando o terreno para que Cristo encontre corações férteis, quebrantados e rendidos ao arrependimento. Então, nós vemos aqui que é uma lição imutável. E isso é uma lição imutável. Sabemos que para que o Evangelho transforme a nossa vida, é preciso um arrependimento real dos nossos pecados. É preciso um arrependimento confessado a Deus, através da sua boca, em oração, em voz alta. Então, não adianta religião sem mudança de coração. Não. Religião sem mudança de coração não te dá salvação. João nos chama a sermos instrumentos que preparam o caminho para Jesus entrar na vida das pessoas. Assim como um dia ele entrou na sua vida, ele entrou na minha vida, na vida de alguém da nossa família. Entende? Então, o primeiro passo é esse, gente. É imutável essa lição. Se alguém perguntar para você, o que eu preciso fazer para receber a salvação? Arrependa-se dos seus pecados. E confesse que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador e batize nas águas. O batismo do arrependimento. Esse é o nosso posicionamento quando nós formos encaminhar uma pessoa a receber a salvação em Cristo Jesus. E ser perdoado de todos os pecados que cometeu nesse caminho depois da vinda de Jesus. Tá bom? Porque, como eu disse, nós pecamos todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, nós precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados de verdade. Pedir perdão ao Senhor, me perdoa, porque eu falei demais, porque eu olhei e julguei, porque eu maltratei quem não precisava ser maltratado, porque eu não tive o tempo que deveria ter tido de oração e presença do Senhor, entende? Então, todos os dias nós precisamos pedir perdão a Deus. Nós pedimos as bênçãos sobre a nossa vida, mas arrepender dos nossos pecados também, tá bom? Do versículo 7 ao 14, traz quando João confronta e ao mesmo tempo orienta o povo. Quando diz assim, ó, versículo 7. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. E ele dizia a todos, ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros,
Nós somos descendentes de Abraão? Pois eu afirmo a vocês que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? E ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta-o com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda? Respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós? O que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. Olha aqui. Aleluia. João chama o povo de raça de víboras e diz que não adianta apenas dizer que somos filhos de Abraão, certo? Ele coloca já bem direto esse posicionamento. É preciso gerar um fruto digno de arrependimento. João Batista ainda deu instruções ao povo dizendo que, olha só que instruções poderosas para o nosso posicionamento de vida enquanto nós vivermos. Repartir com quem não tem. Primeira lição que João Batista deixou. Não cobrar impostos além do justo devido. Não cobrar impostos além do que é devido. Cobre o que é justo. Ele diz. Não extorquir, né? Não extorquir, em outra palavra, ele disse aqui, não tomem dinheiro de ninguém pela força, nem por meio de falsas acusações. Sejam contentes com o seu salário. É isso que João diz. Se contentem com o que vocês recebem, não queira tirar dinheiro do povo à força. João deixa essas lições, instruções ao povo, para que o povo entenda que nós estamos aqui para fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Fazer o certo sempre vai ser o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Guarda isso para você. Essa é a paz que você vai ter no teu coração, a paz na tua consciência, que você nunca lesou ninguém, que você nunca levou prejuízo para ninguém, que você nunca negou um pão a alguém que tivesse fome. São as instruções riquíssimas que João Batista deixou naquele tempo que serve para nós até hoje, para que a gente entenda como nós devemos caminhar, como é que os nossos pés devem pisar nesse chão com respeito às pessoas. Então, o verdadeiro arrependimento, ele gera ação concreta na presença de Deus, porque o teu coração gera um arrependimento verdadeiro. E João denuncia o que aqui? Ele denuncia a religiosidade vazia e chama todos para viverem de que forma? Para viverem em justiça, generosidade e ética. É isso que ele chama, para que todos vivam. Então não basta frequentar igrejas e repetir tradições e rituais vazias. Não. O evangelho, guarda isso para você, ele transforma o nosso comportamento diário. É todos os dias. Todos os dias o evangelho transforma a nossa vida, porque todos os dias nós seremos constrangidos pela presença do Espírito Santo. Nós passaremos por constrangimento se nós fizermos algo errado que não agrada a Deus. O Espírito Santo nos constrange. Então, essa transformação no nosso comportamento diário está relacionado a tudo na nossa vida. Não é só uma coisa, não é só um ponto, entende? É tudo, tudo. O quê? Nas nossas finanças, nas nossas relações, né, com as pessoas,
nas nossas escolhas que nós fazemos. Então, nós precisamos viver o que nós dizemos. Se nós cremos, nós temos que viver da maneira com que nós falamos que nós cremos. Se cremos, temos que viver e demonstrar a nossa fé. Imagina, eu creio. Eu dou a minha vida pela fé em Cristo Jesus. Eu creio que Ele pode fazer tudo na minha vida, se eu permitir, através da minha fé. E aí, eu passo por uma dificuldade, e aí nessa primeira dificuldade eu começo a murmurar. E aí eu começo a reclamar. Não tá fácil, né? Nossa, que difícil. Deus prometeu, mas não tá cumprindo. Aí para com isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não. Se você crê, você tem que viver de acordo com o que você crê. Tá difícil? Vai passar. Tá difícil? Vai melhorar. Tá difícil? Deus vai prover. Deus vai trazer. Ele vai trazer pessoas, ele vai trazer estratégias, ele vai te dar direcionamento de tudo que você vai fazer. Ele vai trazer paz. Ele vai trazer tudo o que você precisar para passar por um momento difícil. Então não adianta você falar que crê e ficar reclamando da vida. Vai ficar reclamando da vida? Não tá vivendo o que você fala que você crê, entende? Você não está vivendo aquilo que você fala. E isso não é bom. Então, nós precisamos ter confiança no Deus provedor, o Deus protetor, o Deus de ordem. Deus é um Deus provedor, protetor, ele é um Deus de ordem. Não é um Deus de bagunça nem de desordem. A nossa vida precisa também estar organizada em todas as áreas, para que nós possamos entender a glória de Deus na nossa vida, entende? Nós precisamos enxergar os milagres, e para que nós possamos enxergar e viver os milagres, nós precisamos estar com a vida em ordem. Finanças, relacionamentos, as nossas escolhas. Tá bom? Em nome de Jesus. Do versículo 15 ao 17, João vai anunciar o Messias, quando diz assim, ó. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos, eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu. E não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Grifa aí. Grifa aí na sua Bíblia aqui, ó, nessa parte. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Versículo 17. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Aqui, ó, João Batista está dizendo assim, que Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, e com a pá que tem na mão, é o julgamento, tá? Ele vai separar o trigo da palha, vai guardar o trigo no depósito. Onde é o depósito? O reino dos céus, a salvação. Mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga, ou seja, a palha vai queimar no inferno. Esse é o posicionamento para quem não busca a salvação, para quem não busca viver na presença de Deus, para quem não se arrepende dos pecados. Peça em oração para que o Senhor afaste da sua vida tudo que te afasta dele, em nome de Jesus. Por que o povo começa a pensar que João Batista é o Cristo? Por conta do posicionamento dele, da bondade, da maneira como que ele se veste, de forma humilde. Mas ele responde que não é, tá bom? E deixa muito bem claro que o que vem é muito mais poderoso do que ele. E deixa claro como será o batismo de Jesus. Entende? O homem
O homem batizará o homem em nome de Jesus, através do batismo nas águas. Entende? Mas somente Jesus Cristo nos batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Só Jesus. Em nome de Jesus. Entende? Então João reconhece o seu papel de mensageiro, daquele que vem para preparar o caminho e aponta Jesus como Messias. O Messias virá. Ele aponta. Então ele sabe que ele não é o centro. Ele reconhece que ele não é o centro, e sim Jesus. Jesus é o centro. E ele destaca ali o verdadeiro batismo, que é quando vem com o Espírito. O fogo representa, sabe o quê? Você fala assim, por que está escrito, né, com o Espírito Santo e com o fogo? O fogo representa purificação e juízo na nossa vida. Então nós devemos desejar sermos purificados e vivermos em juízo, vivermos a vida de um justo em justiça. Devemos sempre apontar para Jesus e não para nós mesmos. O foco é Cristo e não nós. Toda obra que nós fizermos é para Jesus Cristo. Não é para nossa glória, é para a glória de Deus. A obra de Deus, a obra é de Deus, é de Deus. Nós temos que ter esse entendimento que nós vamos servir para o reino, não importa onde. Não importa se você está servindo ao reino dentro da sua casa, através de uma célula, na garagem da sua casa ou sentado na mesa da sua casa. Não importa se você está servindo o reino num campo, onde as pessoas se assentam na grama, não importa. Na rua, nas praças, não importa. Você está servindo o reino, a obra é de Deus. Os dons são de Deus. E os dons são dados a quem Ele quer, quando Ele quer e a hora que Ele quer. Não compra dons. Não se compra dons. Entende? Os dons, eles podem acontecer através de impartição de mãos. A Bíblia nos traz isso. Através de imposição de mãos, os dons são transferidos de uma pessoa para outra e quem recebe deve estar como? Com o coração rendido, disposta, disponível, com o coração aberto, buscando viver longe do pecado, buscando uma vida de santidade, de oração. Santidade é oração, jejum, entrega, viver longe do pecado. Entende? Servir o reino. O batismo com o Espírito Santo transforma como? Uma pessoa. De dentro para fora. Essa é a transformação que o batismo do Espírito Santo traz para nós. Então nós precisamos buscá-lo com muita sinceridade e amor a Jesus. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe de todas as nossas intenções. Todas, todas. Nós não conseguimos esconder nenhuma de Deus. Então, quando nós fazemos essa busca com sinceridade e um amor ali genuíno a Jesus, nós somos batizados pelo Espírito Santo e pelo fogo. Uns são batizados ao mesmo tempo pelos dois, né? Pelos dois dons, o Espírito Santo e o fogo. Outros recebem só o Espírito Santo, depois em outro momento recebem o fogo do Espírito Santo. E o Senhor faz a quem Ele quer, aonde Ele quer. Tá bom? Em nome de Jesus, guardem isso no seu coração. Para que vocês desejem viver essa presença gloriosa na nossa vida, na sua vida. Em nome de Jesus. Do versículo 18 ao 20, João repreende Herodes dizendo assim, ó. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Olha João Batista. João Batista aqui
apelando a eles para que mudassem de vida, levando a mensagem, levando o evangelho. Então, quando ele diz assim, ó, versículo 19, mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes. Lembra que fala aqui, ó, no começo? Cadê? Onde que nós lemos aqui? Aqui, ó. Fala aqui, ó. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era governador da Judeia. Herodes governava a Galileia e o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e de Traconites. Então, aqui mostra que Herodes tinha um irmão, certo? Então, João Batista faz o quê? Ele confronta o pecado de Herodes, que era o quê? Qual era o pecado de Herodes? Era o relacionamento ilícito com a esposa do irmão dele. E muitas outras maldades que Herodes praticava. Continuando aqui, diz assim, ó. João Batista confrontava, né? Porque ele havia casado com a Herodias, a esposa do seu próprio irmão Herodes. E também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Ou seja, o rei Herodes praticava muitas maldades. Versículo 20. Então Herodes fez uma coisa ainda pior, mandou pôr João na cadeia. É o que faz quem tem poder, né? Até hoje a gente vê isso, né? Nós vemos isso até no tempo de hoje. Quem tem poder e não admite ser confrontado porque tem uma cegueira espiritual que não deixa ele enxergar o erro, o pecado, o escândalo. E aí arruma uma forma de se livrar de quem está trazendo a verdade de uma corrupção ou de um pecado. Isso já acontecia naquele tempo e continua acontecendo até hoje. Então João não tinha medo de confrontar o pecado. Ele não tinha medo. Mesmo entre os poderosos, ele confrontava. Ele sabia que falar a verdade podia custar a liberdade dele. Ele sabia. E ainda assim falou, ou seja, ele foi fiel diante da verdade sobre as leis de Deus. João Batista se permaneceu fiel até o fim, diante das leis de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. A nossa fidelidade. Diante do que nós cremos. Diante do que nós vivemos na presença dele. Então hoje, muitos mesmo, deixam de falar a verdade e se calam por medo. Mas o verdadeiro discípulo de Cristo fala a verdade com amor, mesmo que isso custe sua posição. A integridade, a honestidade sempre vai ser mais valiosa do que a aceitação no mundo. Guarda isso para você. Seja um verdadeiro discípulo de Cristo. Fale a verdade com amor. Se liberte de toda a prisão da mentira. Se liberte da mentira. Em nome de Jesus. No versículo 21 e 22 vai falar sobre o batismo de Jesus, quando diz assim, ó. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado? E quando Jesus estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, Tu és meu filho querido e me dás muita alegria. Então Jesus é batizado. Enquanto ele ora, o céu se abre. É isso que as Escrituras dizem. O céu se abre, o Espírito desce, o Espírito Santo de Deus desce sobre Jesus em forma de uma pomba e a voz do Pai, que vem do céu, diz, Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Então, mesmo sem pecado, Jesus passa pelo batismo, dando-nos o exemplo de submissão
e consagração, que é o que nós devemos fazer. É um exemplo de submissão e consagração que nós devemos ter diante de Deus. Então, o Pai aprova o Filho antes dos milagres, quando Jesus se submete a essa consagração. Ele é aprovado por Deus antes dos milagres. Então, aqui mostra que Deus se agrada do coração de quem é obediente, de quem se submete aos planos de Deus. Ele se agrada do nosso coração, em obediência, não apenas das obras que nós fazemos. Não adianta nada nós fazermos uma obra no reino de coração vazio, de má vontade, ou porque está todo mundo fazendo. Não. Nós não podemos ter esse posicionamento. Trabalhar no reino só porque está todo mundo fazendo, mas o nosso coração não está ali entregue de verdade. Nós precisamos ser verdadeiros com Deus, porque Ele está vendo o nosso coração, tá bom? Fazer oferta sem ser de coração e todas as outras coisas também. Coloca a gente para pensar sobre isso, tá? Desde dar uma esmola, se for para dar esmola de coração, dá. Se for para dar esmola só porque o mendigo tá ali te constrangindo e você tá dando com o coração endurecido, então é melhor você falar que você não tem. Porque teu coração já tá duro e aí você vai mentir, então você tá cometendo 2 pecados. E que o Senhor tenha misericórdia de você, para que você entenda que aquilo que você acabou de fazer daquele coração duro é porque você tem que entender que você precisa quebrar o teu coração e se arrepender dessa dureza de coração. Tem que se arrepender. Arrependa-se. Peça para o Senhor, quebra o meu coração, me rasga, me forja, me espreme, me estica, mas me faz viver como o Senhor quer que eu vivo. Nós precisamos ter esse posicionamento na presença do Pai. Deus vê quem nós somos antes do que nós fazemos. Ele sabe muito bem o que você vai fazer antes de você chegar lá para fazer. Porque você já gerou aqui, ó. Você já gerou no teu coração antes da ação acontecer. Então, ele nos chama de filhos amados. Mesmo antes de realizarmos grandes feitos para ele, no reino. Então, é essencial o que na nossa vida? Manter uma vida de oração e obediência, sempre, 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 sempre. Eu oro o dia inteiro, pastora. Você deve estar pensando. Eu oro o dia inteiro. Tá bom. Glória a Deus. E as suas ações? Estão vindo do gerar das suas orações o tempo todo? Ou você está orando para edificar só você mesmo e guardando só para você? Entende? Então você precisa ter ação no que você fala, ação no que você faz, ação no que você crê. Essa é a fé ativa, é a fé em ação. É isso que Deus espera da gente, com o coração humilde, com o coração cheio de amor, com boa vontade, com alegria. Servir ao reino com alegria e não de cara fechada. Misericórdia, servir o reino de cara fechada. A pessoa vai falar, como que eu vou querer servir o que essa pessoa está servindo? Olha o mau humor que essa pessoa vive. Não, tem que ter amor, tem que ter alegria em tudo que nós vamos oferecer para o outro. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Agora nós vamos ver aqui, ó, do 23 ao 38. A visão de Lucas sobre os antepassados de Jesus. E aqui eu trouxe um ensinamento rico e profundo para nós. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Lucas apresenta a genealogia de Jesus, agora, começando por José. Indo até onde? Até Adão, que é o primeiro homem que é chamado de filho de Deus. Vamos ler para você entender junto comigo, ó.
Versículo 23. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Davi. E aí vem toda a lista da linhagem de Deus, tá bom? Muitos nomes. Então, você depois lê. Por quê? Porque como se trata de muitos nomes, a gente começa a ouvir, a mente começa a paralisar. E nós não vamos perder tempo com isso. Nós temos um aprendizado aqui muito grande para entender da descendência, dessa genealogia de Jesus, tá bom? Então aqui começa, tá bom? Jesus começou com 30 anos, né? Quando ele tinha mais ou menos 30 anos, e ele era conforme pensavam. E aí vem toda a genealogia. Como? Diferente de Mateus, quem estudou Mateus junto aqui com a gente, no ministério? Mateus que foca em Abraão. Mateus apresentou a genealogia de Jesus até Abraão, de Abraão até Jesus. Ele começou em Abraão, trouxe todos os descendentes até chegar a Jesus. Certo? Lucas traça até Adão. Lucas traz mais para mostrar que Jesus veio para toda a humanidade, não apenas para Israel. Ele é o novo homem. Jesus é o novo homem, o segundo Adão. Jesus é o nosso elo com Deus. Nós já vimos isso aqui. Independente da nossa origem, em Cristo somos inseridos numa nova família espiritual, restaurados com o propósito original de Deus. Olha só. Olha o que Lucas trouxe para nós. Que coisa mais linda. Presta atenção. Entenda a genealogia de Jesus na visão de Lucas. Lucas faz então uma lista dos antepassados que vai de Jesus, ele faz ao contrário. Mateus falou de Abraão a Jesus. Lucas faz de Jesus até o primeiro homem. De Jesus até o primeiro homem, que é Adão. Então, Lucas apresenta a genealogia de trás para frente. Entende? Ele começa de Jesus e vai recuando. Depois vocês façam a leitura com calma, respeitando todas as vírgulas para que vocês vivam cada nome que vai ser trazido, tá bom? Para que vocês, no momento que ouvir os nomes, vocês vão entender toda a genealogia de Jesus. Então aqui Lucas termina dizendo o quê? Filho de Adão, filho de Deus. No versículo 38. Quando diz assim, ó. Termina a genealogia dizendo: filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Começou em Jesus, versículo 23. Né? Jesus, filho de José, que José era filho de Eli, e ele vai e termina como? Filho de Adão, e Adão é quem? Filho de Deus. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Irmã Mônica, nós estamos lendo hoje o capítulo 3 do livro do Evangelho de Lucas, e nós estamos no final, quando já está falando sobre a genealogia de Jesus, tá bom? O antepassado de Jesus. Só que tem mais aqui que nós precisamos entender da genealogia de Jesus. Olha só. Que lindo que Jesus, que lindo que é o Evangelho de Jesus. Lucas, então vamos lá.
ele traz aqui que ele termina dizendo filho de Adão, que Adão é filho de Deus. Tá. Então ele lista aqui 77 nomes. Diferente de Mateus, que também fez a genealogia, Lucas não para em Abraão. Quem foi Abraão? Pai do povo judeu. Certo? Mas Lucas faz o quê? Lucas era um grande estudioso, lembra? Para quem está aqui desde o primeiro capítulo. Lucas vai até Adão, abrangendo toda a humanidade. Por quê? Adão é filho de Deus. Então, Lucas faz um paralelo muito importante aqui, ó, entre Jesus e Adão. Entre Jesus e Adão. Olha só o que Lucas trouxe pra gente. Adão, o primeiro homem. Jesus, novo homem, último Adão, como está em 1 Coríntios 15, 45. Vamos lá ler? Vamos. Procura aí na tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Se você está com a sua Bíblia, senão você só aguarda que a gente já vai ler. E já vamos aproveitar e vamos grifar, porque está sendo o ensinamento de hoje. Quando diz assim, ó. Olha como que eu amo Jesus. Eu amo o Evangelho. Porque o Evangelho nos testifica. E cada vez mais que você entender a verdade, conhecer o Evangelho, você vai querer beber mais dessa água. E o amor, e o teu amor por Jesus vai só aumentar. Olha o que diz aqui, já grifa, já pega sua caneta. Versículo 45. Porque as escrituras sagradas dizem, Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. Aleluia! Que coisa mais linda isso, a palavra de Deus. Por isso que nós temos que estudar, conhecer a verdade, para que nós não sejamos enganados mais. Está escrito aqui, ó. Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. Continuando aqui só no 46 para você ver, não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material, depois é que vem o espiritual. Glória a Deus. Jesus, obrigada, olha isso. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo veio do céu. Olha aqui a grande comparação que o Evangelho de Lucas traz para nós, num paralelo. Adão, o primeiro homem, Jesus, o novo homem, que é o último Adão. Outra comparação que Lucas nos traz. Adão trouxe o pecado. Adão trouxe o pecado e a morte ao mundo. Está em Romanos, capítulo 5. Foi 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Alguém escreve que assim fica registrado, por favor. Depois, a próxima comparação. Adão trouxe o pecado ao mundo e a morte também. Certo? Está em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos ler. O que está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Versículo 12. Está escrito assim, ó. Vamos grifar. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram.
Então aqui testifica a comparação de Lucas, quando diz que Adão trouxe o pecado e a morte ao mundo. E Jesus? Se Adão trouxe o pecado e a morte ao mundo, o que Jesus fez? Jesus trouxe a graça e a vida eterna. Amém? Que também está lá em Romanos, onde eu acabei de fechar, capítulo 5, versículo 17, quando diz assim, ó. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. É isso? É Romanos 5,17. É isso mesmo. Capítulo 5, versículo 17. É isso mesmo. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Então aqui é a confirmação que veio por causa dos pecados de Adão. Todos nós fomos condenados à morte. Mas o que Jesus veio fazer? Adão errou e trouxe o pecado e a morte sobre a nossa vida. E o que Jesus veio fazer? Jesus veio trazer a graça e a vida eterna para nós. Através da morte dele naquela cruz. Entende? Outra comparação. Adão era chamado de filho de Deus por criação. Como nós já lemos aqui. Adão, filho de Deus. E Jesus? Adão é o filho de Deus por criação. E Jesus é o filho de Deus por natureza? Adão foi feito do pó da terra? E Jesus? Jesus foi uma obra divina? Pelo Espírito? Adão cedeu à tentação, não foi? Ele não cedeu à tentação lá no paraíso? E Jesus? Jesus venceu a tentação. Aleluia. Jesus venceu a tentação. Ele ficou 40 dias no deserto, venceu a tentação. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Adão representa a humanidade que caiu no pecado. Guarda isso para você. Adão representa a humanidade que caiu no pecado, que caiu no erro. E Jesus é o novo começo da humanidade. É o novo Adão que vence o pecado e vence a morte. O primeiro homem errou e pecou. E não venceu as tentações. Mas Jesus veio, trouxe um novo começo para a humanidade. Porque ele venceu o pecado, ele venceu as tentações, entende? Jesus venceu a tentação e a morte. Ele vence o pecado e a morte. Aleluia. Logo depois que Lucas faz o término dessa genealogia, ligando Jesus a Adão, como a gente viu, ele narra a tentação de Jesus, né? Que aí é claro que vai ser o capítulo 4 para amanhã. Ele vai narrar aqui a tentação de Jesus no deserto. Então isso ecoa em nós. A tentação de Adão no Éden, mas agora vem Jesus e vence onde Adão falhou. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Entende? Jesus venceu a falha de Adão. Olha como a misericórdia de Deus é maravilhosa na nossa vida. Deus é misericordioso. Ele não muda, nunca. Nunca. Deus é o mesmo, sempre será, para todo sempre. Então Jesus não é apenas um descendente de Abrão. Tá bom? O que era importante? Abrão era importante para os judeus. Entende? Mas Jesus, ele é um descendente também de Adão, que é importante para toda a humanidade. Ele é o verdadeiro filho de Deus, enquanto Adão era filho por criação. Jesus é o verdadeiro filho de Deus porque ele foi gerado em espírito. Adão era filho por criação. Deus o criou através do barro. Entende? Então Jesus inaugura uma nova humanidade.
Ele traz o novo evangelho, que é o quê? Ele nos livra do pecado e nos ensina muito antes que a morte dele aconteça na cruz. Então Jesus inaugura uma nova humanidade, não mais dominada pelo pecado, mas sim liberta dos pecados. Então veja bem, se Jesus nos livrou do pecado, se Jesus nos libertou dos nossos pecados, por que você ainda se mantém presa nos pecados que você cometeu? Por que você não consegue seguir, progredir, ir adiante por conta da culpa que você sente dos pecados que você cometeu? Jesus veio para isso. Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. Aleluia, obrigada, Jesus. Obrigada. Então, os aprendizados principais para nós na manhã do dia de hoje, que fica para nós. João prepara o caminho com verdade ao arrependimento, então é o que nós devemos buscar. Viver em verdade e nos arrependermos dos nossos pecados. Outro aprendizado importante, o verdadeiro evangelho exige mudança de vida de forma radical. Nós precisamos ter um posicionamento radical na presença de Deus para que a gente viva essa mudança, essa transformação que nós estamos buscando. Vemos também que nós devemos apontar para Cristo e não para nós mesmos. Tudo que nós fazemos é para Cristo e não para nós. É para exaltar o nome do Senhor e não a nós. O batismo com o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele nos transforma de dentro para fora. Ser fiel à verdade é mais importante do que ser aceito pelo mundo? Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Aceitação no mundo é um engano de Satanás. A nossa aceitação no mundo é um engano que nos leva a nos afastar dos caminhos de Deus. Nós vimos sobre a genealogia, que ela revela que Jesus é o Salvador da humanidade inteira. Amém? Então, João nos ensina que preparar o caminho para Jesus, quando a gente decide sermos discípulos de Jesus, nós vamos preparar o caminho, né? Para que a pessoa ali, para aquele irmão, para aquela irmã, para que ele entregue a vida para Jesus, certo? E aí, então, a partir daquele momento, Jesus vai tratar, Jesus vai curar, Jesus vai convencer a pessoa que aquele pecado que ela está fazendo, ela precisa se afastar. Então, nós não conseguimos convencer as pessoas, quem convence é o Espírito Santo. Nós só fazemos o quê? Nós só preparamos o caminho e levamos a pessoa. Entende? Então, João nos ensina que preparar o caminho para caminhar com Cristo exige arrependimento autêntico, arrependimento verdadeiro. Exige que exista frutos visíveis e uma fé ativa. Exige coragem para falar a verdade. Coragem para falar a verdade. Precisamos de muita coragem, mas a verdade te liberta, tá? Precisamos ter um coração humilde para reconhecer o verdadeiro Messias. E Jesus mostra que mesmo sendo filho de Deus, ele se submeteu ao processo. Ele não chegou assim, eu sou filho de Deus, eu vou pular processo. Eu sou filho de Deus, eu não preciso passar pelo batismo. É só eu falar que o povo tem que obedecer. Não. Não foi assim. Jesus teve humildade. Jesus, ele foi submisso, ele fez da forma com que o Pai colocou que ele fizesse. Então, mesmo ele sendo filho de Deus, ele se submeteu a todos os processos que foram importantes e necessários. Jesus mostra que ele foi aprovado pelo Pai antes mesmo que ele começasse as obras. E veio trazer reconciliação para toda a humanidade. Entende? Ele rasgou o véu do templo, abrindo ali, dando acesso para que nós pudéssemos acessar a presença do Pai toda vez que o nosso coração desejar. Então, a pergunta de hoje para nós é:
o que você precisa para se alinhar hoje. O que você precisa hoje para se alinhar no caminho que o Senhor deseja que você esteja? O que você precisa alinhar hoje para que o caminho do Senhor esteja preparado em sua vida? Qual o ponto da sua vida você precisa alinhar? É a sua vida financeira? É a restauração do seu casamento? É você se afastar do pecado? Da imoralidade sexual? É você se arrepender dos seus erros, dos seus pecados? Aonde que você está precisando se alinhar hoje com o Pai? Para viver o que você precisa viver, que são os planos de Deus na sua vida. É orar e jejuar mais? Está faltando oração? Está faltando forças para você orar? Está faltando posicionamento? Qual é o ponto? Faça o que for preciso para que você se alinhe hoje nos caminhos do Senhor. Hoje. Faça o que for preciso. Une todas as suas forças, toda a boa vontade que vem. Tira lá do fundo e se alinha hoje nos caminhos do Senhor para a tua vida. E você vai ver grandes coisas começar a acontecer. Às vezes, você pode falar assim, mas eu oro todo dia, todo dia, todo dia. Tá bom. Vamos pensar assim, Então tá, uma pessoa tem 40 anos, né? Então nós vemos que durante esses 40 anos ela passou por várias situações, passou por dificuldades, passou por aprendizados, viveu, recebeu milagres, passou por desertos, passou por tempestades, mas em meio a tudo isso ela foi recebendo do Senhor, tá? Ela foi recebendo todos os milagres. E aí chegou nessa fase dos 40 anos, deu uma estagnada. Parou. Sabe o que significa? Tudo aquilo que você fez foi muito válido para aquele tempo. Então agora é hora de você ir um pouco mais. Fazer algo que já não é mais de costume, porque então orar todos os dias, só orar todos os dias já virou um costume. Então você precisa fazer mais. Se dedicar a uma oração separada do que a ritual. Então você ora o dia todo, começa a orar de madrugada, 3 horas, 5 horas. Aí você vai estar buscando algo novo. Você vai estar buscando viver algo diferente. Você vai estar fazendo algo mais. Então, quando você faz algo mais também chega. Entende? Você quebra um padrão que você pode estar trazendo por anos. Busca um estudo, faz uma coisa diferente. Faz um jejum mais forte. Busca o profundo do Senhor. Busca o profundo na presença do Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Esse é o posicionamento que nós devemos ter na presença de Deus. Buscar sempre mais. Quando a nossa oração já começa a perder a força, porque virou uma rotina de forma que você já não consegue mais viver o profundo, é hora de buscar mais. Amém? Faz uma roda, convida pessoas, levanta um louvor, uma adoração, uma oração. Busque mais. Quanto mais você busca, mais você recebe. Mas se alinhe hoje nos caminhos do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir hoje por direcionamento a Deus na nossa vida? Em nome de Jesus. Vamos orar. Agradecer a Deus por tudo que Ele nos trouxe hoje, que foi muito, muito lindo, foi divino. A visão de Lucas no Evangelho nos traz mais riqueza de conhecimento.
expande a nossa mente, abre os nossos olhos espirituais. Obrigada, Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, nessa hora desse dia de hoje, Pai, eu me apresento diante do Senhor e apresento todos que estão aqui presentes agora, todos que estão aqui com o coração disposto e disponível a receber da palavra do Senhor. Estamos todos buscando conhecimento, estamos todos buscando viver o mais profundo da presença do Senhor. Reveste-nos, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, com uma nova armadura de alta patente das cortes celestiais. Um capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Estamos revestidos, Senhor, com a armadura das cortes celestiais. E assim estamos protegidos para viver o nosso dia de hoje, em humildade, em espírito e em verdade, colocando a nossa fé na prática, uma fé ativa, uma fé cheia de ações. Obrigada, Pai, em nome de Jesus, por quem o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor representa. Declaramos que precisamos da presença do Senhor diante de todas as situações. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Nós declaramos que precisamos do Senhor a nos dar todo o direcionamento da nossa vida. Direciona, Senhor, a nossa vida, os nossos negócios. Direciona, Pai, os nossos sentimentos, todas as ações que precisamos tomar, todas as decisões. Em nome de Jesus nós te pedimos. Espírito Santo de Deus, esteja junto de nós o tempo todo, em nome de Jesus. Enche-nos mais nessa hora, enche-nos mais em nome de Jesus, mais, do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés, visita-nos agora de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, toca no profundo da nossa alma, que todo sentimento de incredulidade sai agora em nome de Jesus. Que todo coração resistente, endurecido, seja quebrantado agora pelo sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que todo pensamento que traz dúvida sobre quem o Senhor é, sobre todos os milagres de Jesus, todo pensamento que traz dúvida sobre o Evangelho, que saia agora em nome de Jesus, que caia por terra em nome de Jesus. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos no Evangelho de Jesus, nós cremos nas Escrituras Sagradas. Obrigada, Jesus, pela nossa inteligência, obrigada pelo nosso discernimento, pelo entendimento que podemos ter diante da palavra do Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor representa na nossa vida. Obrigada porque o Senhor é um Pai que provê as nossas necessidades. O Senhor é um Pai protetor. O Senhor nos protege o tempo todo de todos os perigos dessa vida. Livra-nos do mal, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que os nossos caminhos sejam os caminhos que o Senhor tem para nós e não os caminhos que nós planejamos através da nossa força do braço. Conduz, Senhor. Conduz, nós estamos dando total liberdade, estamos declarando ao Senhor que nós precisamos ser direcionados em nome de Jesus. Guia-nos, Espírito Santo de Deus. Guia os nossos passos, os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Guie os nossos sentimentos de maneira certa. E nós te damos total liberdade, Espírito Santo, para que nós possamos ser repreendidos quando nós estivermos fazendo algo que não agrada o coração do nosso Pai. É isso que nós te pedimos na manhã do dia de hoje, Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
E eu declaro no mundo espiritual que há uma glória sobre a vida de cada um de nós. Há uma bênção poderosa da presença do Espírito Santo a nos conduzir em todas as horas da nossa vida desse dia de hoje. Porque é de glória em glória que nós buscaremos o Senhor. As bênçãos de hoje, Pai, elas são maiores do que a de ontem. Porque hoje o nosso coração está mais fortalecido em fé na Tua presença do que o dia de ontem. Hoje o desejo do nosso coração, o desejo do nosso espírito é estarmos em um passo a mais profundo nas águas, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Eu apresento ao Senhor e consagro esse ministério de mulheres de avivamento, que tem levado restauração na vida das suas filhas, meu Pai. Toda honra e toda glória do Senhor. Tudo o que é feito, todos os milagres e bênçãos, é para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo. Declaramos que nós te amamos. Eu te amo, Jesus. Obrigada. Obrigada por todo o amor que o Senhor tem pela nossa vida. Toda honra e toda glória ao Senhor, agora e para sempre. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Deus abençoe vocês. Que a paz do Senhor esteja com vocês, de forma que nenhum confronto do dia de hoje desequilibre os seus pensamentos. Que todo confronto que vier na sua mente, toda afronta humana, eu desejo que a paz que está sobre a sua vida nessa hora seja muito maior do que qualquer ataque e afronta do inimigo na sua vida, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fiquem com a presença de Deus até amanhã, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Tchau. Até amanhã.